Olá, turma do sétimo ano. Estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Renascimento Cultural, certo? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, lá na página 78. Olha só, gente. A Europa estava passando por uma série de transformações, né? Por conta do aumento populacional. E isso, gente, por conta, né? Lá do comércio que começou a crescer por conta da formação dos burgos, né? O surgimento ali das cidades. Lembram do surgimento da classe social, a burguesia? Então, naquela época, muitas pessoas, muitos estudiosos, cientistas, começaram a buscar respostas para os seus problemas lá para olhando, observando um pouco mais, né, para a Grécia, para Roma, então para esse passado clássico. Por conta disso, gente, resultou num movimento artístico, científico, filosófico, denominado Renascimento. Esse termo, gente, foi utilizado para caracterizar esse período, né, que vai em oposição à cultura feudal. O Renascimento ele vai surgir lá na Itália, né, por conta desse desenvolvimento comercial, por conta, né, do surgimento ali da burguesia. Naquela época, a burguesia tinham padres, né, religiosos ali que, né, tinham um poder aquisitivo. Eles se destacaram na sociedade por patrocinar os artistas naquela época. Então, essas pessoas, para mostrar o seu poder aquisitivo, para mostrar sua riqueza, eles patrocinavam, né, os renascentistas. E essas pessoas ficaram chamadas de mecenas, certo? As características do Renascimento, nós temos várias, entre elas o antropocentrismo, o humanismo, o individualismo e o racionalismo, tá? O antropocentrismo, gente, vem como uma oposição ao teocentrismo. No teocentrismo, lá na Idade Média, Deus estava no centro. No antropocentrismo, quem estava no centro era o homem, porque há uma valorização desse homem aqui, né? Exaltar as suas características, as suas qualidades, certo? E o individualismo também, né? Onde dizia que cada indivíduo ele era responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Se a gente lembrar, lá na Idade Média, a igreja dizia que o destino de cada pessoa já estava traçado por Deus, então ela tinha somente que aceitar. Em relação ao racionalismo, o racionalismo no Renascimento ele vem trazer, né, um conhecimento a partir da observação e da experimentação. Lá na Idade Média, a fonte de conhecimento eram os livros, né, os textos sagrados, a Bíblia. O saber vinha de Deus. E aqui mostra um pouquinho mais, né, de forma muito mais resumida, um pouco sobre essas características aí do Renascimento cultural. E aqui, gente, nas obras, a gente pode perceber um pouquinho a diferença, né, das obras na época lá da Idade Média para as obras que foram elaboradas na época do Renascimento Cultural. Observem que aqui, né, é um fundo ali muito mais chapado. Você observa que lá atrás, né, traz uma imagem, uma paisagem, e aí finda ali aquela observação. Na segunda imagem, você observa que no segundo plano, o fundo, né, traz uma profundidade, nos remete à ideia que tem algo além daquilo. O heliocentrismo. Houve desenvolvimento também, gente, naquela época, na área da ciência, né? Na parte também da geografia, da geometria, da astronomia, na matemática, certo? O heliocentrismo ele era uma teoria que dizia que os planetas giravam em torno do Sol. Se a gente for lembrar, naquela época, o pensamento era inverso, acreditava-se que, né, era o Sol que girava em torno dos planetas. Então, essa teoria aí, de Nicolau Copérnico, confrontou, na verdade, os princípios da Igreja Católica. Mais tarde, Galileu Galilei, que foi um cientista que veio, né, para dar mais precisão a essa teoria de Copérnico. Porém, Galileu foi perseguido pela Igreja por conta dessa teoria aí que ele desenvolveu, né, aprofundou do Nicolau Copérnico. Lá no livro de vocês, na página 82, vocês podem observar ali uma série de artistas que, né, tem destaque, alguns pensadores, alguns pintores, cada um na sua área de conhecimento, tá?
Mas assim, são nomes que a gente deve lembrar bastante, que são nomes muito conhecidos. É o Leonardo da Vinci, por conta, né, ali da Mona Lisa e outras obras que ele criou, visto que ele foi um dos que recebeu grande destaque por ele ter um conhecimento muito amplo. Além de ser, né, ele era cientista, ele era artista, ele tinha também outros conhecimentos muito mais amplos aí. O Leonardo, além do Leonardo, né, tinha o Michelangelo, Rafael, Donatello, a gente lembra lá das tartarugas ninjas. Esse quadro mostra aí um pouquinho sobre as diferenças, né, na oposição aí desse pensamento renascentista para o pensamento medieval, né? A gente pode observar aqui, ó, que o teocentrismo, o Deus no centro, e aqui no Renascimento o homem no centro. Na época medieval, a verdade ela vinha da onde? Da Bíblia. Aqui no Renascimento, a verdade ela vem através da experimentação e observação. Tá? Aqui na Idade Medieval, o conformismo, a pessoa tinha que aceitar o seu destino. No Renascimento, não. Eles acreditavam no progresso. No pensamento medieval, prevalecia ali os dogmas da igreja, ou seja, os princípios. Aqui no Renascimento, eles dizem que a fé é diferente da razão. Embora a gente deve lembrar que eles não romperam, gente, com a fé, tá? Muitos renascentistas naquela época, muitos artistas, as suas obras, como vocês podem observar lá no livro de vocês, lá, tem muitos, eles apresentaram, na verdade, nas suas obras, muitas cenas ligadas à religião. Certo, gente? Então, assim, só resumindo, o renascimento cultural, ele traz, na verdade, uma série de acontecimentos, né, que vem como oposição para mostrar um rompimento que aconteceu da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é algo que vai ser uma série de transformações, que vai ser não só na parte, né, da artística, mas também científica, uma forma também de mudanças ali no pensamento, na forma como a sociedade vai se posicionar. Como eu falei para vocês, a sociedade ela não deixou de ser, vamos dizer, religiosa. Esses renascentistas não deixaram a fé de lado, mas eles colocavam que, por exemplo, a busca pela verdade, pelo conhecimento, ela não tinha que ser só baseada na fé, né? Mas sim buscar também experimentos, observações para chegar a uma conclusão. E coloca também um homem como, né, o autor da sua própria história, uma pessoa, um ser capaz e dotado de conhecimento, que podia, né, trazer uma série aí de transformações, de contribuições para a sociedade. Ou seja, era um homem que também contribuía para o progresso. Certo, gente? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula.